Deus tem um propósito grande nesta noite. Eu tenho certeza que a palavra será como uma semente lançada em terra fértil. Aqui eu vejo só terra fértil, onde essa semente será plantada, crescerá, germinará e dará frutos. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de 2 a 8. Todos acharam? Amém. Eu escutei alguns améns aí, então acho que alguém achou. A palavra de Deus diz assim, capítulo número 2 do livro de Tiago, versículo número 2 do capítulo 1 do livro de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peço-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Senhor, na Tua presença, Pai, eu quero entrar neste momento, Senhor. Quero Te agradecer, ó Pai amado, pela palavra que nós acabamos de ler, Senhor. E quero Te pedir, ó Deus amado, que nesta noite, Pai amado, não seja aqui, Pai amado, o homem, Pai amado, o pastor Diego, Pai, não seja o homem falando, Senhor, mas o Teu Espírito Santo que habita em mim, Senhor, que me use, Pai amado, através dos meus lábios para ministrar aquilo que o Senhor quer falar para esta igreja, Senhor. Eu Te peço, Pai, traz sabedoria, traz entendimento, traz capacidade, Senhor, para este servo, para ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. E Deus, prepara, Senhor, os corações aqui, Senhor, para receber do alimento do Senhor, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes de como entramos e sejamos impactados primeiramente pelo Teu amor, Pai amado, e a Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. A palavra de Deus diz aqui que é motivo de grande alegria considerar o fato de passarmos pelo quê? Por provações. Quem já ouviu falar da palavra crise? Quem aqui está vivendo um momento de crise na sua vida? Todos nós estamos passando por um momento de crise em algum momento de nossas vidas. Quando nós olhamos para o nosso país agora, nosso país está passando por quê? Por um momento de crise. O setor de óleo nos Estados Unidos, né, ou no mundo inteiro, vamos dizer assim, aqui em Houston está impactando bastante, porque tem muita companhia de petróleo. Está passando por um momento de crise. Porém, nós precisamos refletir que a crise, ela tem um propósito. Quando nós olhamos para as empresas, eu vou trazer aqui a empresa que eu trabalho. Eu trabalho numa multinacional e nós estamos no segmento de oil and gas. E o que essa crise está trazendo para essa empresa? Lógico que tem a parte ruim, aonde nós temos que dar o layoff de pessoas, mas a empresa está amadurecendo durante a crise para saber administrar melhor as suas coisas. Então ela está verificando aonde estava tendo gastos excessivos, porque quando estava na crista da onda, tudo podia. Então eles estão começando a reanalisar as coisas, estão verificando aonde pode ser retirado, né, esse gasto excessivo, aonde nós podemos enxugar as coisas, para que a empresa amadureça no seu negócio. A nossa vida é a mesma coisa. Quando nós passamos por um momento de crise, Deus está querendo nos dizer algo muito importante. Ele está dizendo, você precisa amadurecer em algo da tua vida. A tua crise não está aí por qualquer motivo. Essa crise está passando pela tua vida porque existe algo que nós precisamos amadurecer em nossas vidas. Nós precisamos saber, primeiramente, lidar com esse momento de crise. A primeira reação, quando nós entramos no momento de crise, é o desespero. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Nós queremos correr para lá, queremos correr para cá, nós não temos um norte.
Mas o que Deus está querendo nos dizer é que nós precisamos ter sabedoria para passar por esses momentos de crise, saber lidar com essas situações e confiar em Deus que Ele pode operar um milagre em nossas vidas. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas eu tenho certeza que cada um de você aqui, sentado nesses bancos, tem uma crise interna ou externa para gerenciar. E Deus está querendo dizer para você nesta noite: no meio da tua crise eu vou te fazer crescer. E se você confiar em mim, e se você crer em mim de todo o teu coração e ter fé naquilo que eu tenho para a tua vida, eu vou operar um milagre no meio da tempestade. Quantas pessoas sendo mandadas embora dos seus serviços, mas nós ainda estamos firmes nos barcos. Você agradeceu ao Senhor todos os dias da manhã que você levanta para trabalhar no meio desta crise? Você tem agradecido ao Senhor todas as manhãs pelo café da manhã que você pode tomar? Você tem agradecido ao Senhor todas as manhãs pelo livramento que Deus deu sobre a tua vida? Talvez de morte, um livramento talvez de algo terrível que estava para acontecer. Você tem agradecido ou você está somente preocupado em reclamar da crise que você está vivendo? Sem confiar que Deus, Ele é fiel e poderoso para mudar todas as coisas em nossas vidas. E eu quero trazer aqui uma passagem da Bíblia, uma história que todos conhecem, e dela eu tirei 6, deixa eu ver se foi 6 ou 5 pontos de como nós devemos nos comportar no meio de uma crise. Você que está com a sua Bíblia aí em mãos, ou seu iPad, seu celular, abra lá em 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, teu servo: meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou de correr. E foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, porque pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Maravilhosa essa passagem. Toda vez que nós lemos essa passagem da Bíblia, é interessante ver como Deus cuida nos mínimos detalhes. Mas o que nós podemos aprender com esta mulher em relação a gerenciamento de uma crise em nossas vidas? A primeira coisa que eu quero que você entenda, e se você está anotando, você pode marcar aí. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que problemas são meios que Deus usa, como eu falei antes, para nos amadurecer, para nos preparar para algo maior e melhor em nossas vidas. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos ali no versículo 1 que diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo:
Meu marido morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Imagina a situação daquela mulher. Seu marido acaba de falecer e deixou para ela muitas dívidas. E agora os credores dessas dívidas estão batendo à sua porta dizendo: se você não tem como pagar, eu vou tomar o seu filho. Eu vou tomar a tua casa. Eu vou tomar o teu carro. Mas a palavra, ela me dá duas coisas interessantes ali. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra diz que aquele homem, ele era o quê? Ele era um servo do Senhor. Mas mesmo sendo servo do Senhor, a palavra diz também que ele tinha dívidas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não é porque você é cristão, não é porque você crê em Jesus, que você não vai passar por dificuldades. Que você não vai passar por momentos aonde você vai estar desesperado por algo que está se perdendo. Próprio Jesus nos disse, o que ele nos disse? No mundo tereis aflições. Nós como cristãos, nós precisamos aprender a administrar os nossos bens. Aquele homem certamente ele adquiriu bens, não foi porque Deus queria que ele ficasse endividado. Aquele homem adquiriu bens porque ele gastou mais do que ele devia. Aquele homem adquiriu bens porque ele não soube administrar aquilo que o Senhor dava para ele. A primeira lição que nós temos que tirar aqui é que para amadurecermos, nós precisamos saber administrar aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Há pessoas que não podem receber um extra, que já vai correndo torrar tudo. Não sabe nem pensar no dia de amanhã se vai precisar daquilo ou não. Nem recebeu, já está gastando adiantado, né? Falaram que vai ganhar, o cara já lançou o cheque aqui para comprar alguma coisa lá. Nós precisamos aprender a administrar as nossas coisas. Não é porque nós somos cristãos que Deus não vai nos permitir, porque Deus ele é misericordioso, mas Ele não tira de nós a consequência dos nossos atos falhos. Deus perdoa o pecado, mas muitas das vezes a consequência do pecado ela vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. E a segunda coisa que eu posso entender ainda neste primeiro ponto é a situação desta mulher. Ela se vê no meio de um problema. Seu marido faleceu, as dívidas estão lá e ela precisa resolver este problema. Mas a palavra de Deus diz que ela foi a uma pessoa. A palavra de Deus diz que ela foi ter com quem? Com Eliseu, um homem de Deus. Aquela mulher, ela não foi buscar ajuda fora da vontade de Deus, fora do contexto de Deus. Ela foi buscar ajuda a um homem de Deus. Ela não foi buscar ajuda a qualquer um, ela foi buscar ajuda de um homem de Deus. Quando nós falamos do Velho Testamento, os profetas, eles eram como a boca de Deus na terra. Deus usava os profetas para entregar ao povo aquilo que precisava ser falado. E aquela mulher, ela era casada com um discípulo de profeta. Então ela sabia o poder daquelas pessoas através de Deus, porque os homens não tinham poder nenhum, era Deus usando a vida deles. Então aquela mulher, ela vai ter com quem? Ela vai ter com Eliseu, para tentar buscar a solução de um problema. Quando nós vemos aqui, o amadurecimento é o processo de saber que às vezes você vai ter que se humilhar e buscar em algum lugar a presença de Deus para que seu problema seja resolvido. Ela teve que tomar uma atitude.
Talvez por alguns dias ela ficou trancada ali dentro de sua casa, chorando, desesperada. Vão levar os meus filhos, eu vou perder tudo o que tenho. O que é que eu vou fazer? E então ela se lembrou dos tempos em que seu marido falava de Deus para ela, dos tempos que seu marido falava dos profetas e dos milagres e do poder de Deus que habitava no meio daquele povo, e ela se lembrou: existe um Deus que pode mudar a minha situação. Existe um Deus que pode transformar a minha situação de crise em um milagre. Se você está passando por um momento de crise neste momento, querido, eu quero falar a mesma coisa para você. Ainda existe um Deus que pode transformar o seu momento de crise em um milagre na tua vida. Ainda existe um Deus que pode mudar a tua história. O segundo ponto que eu quero que você entenda é que o milagre de Deus para acontecer nas nossas vidas depende das nossas atitudes. Lá no versículo 2 diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Queridos, muitas das vezes Deus não precisa de quase nada ou nada para operar um milagre em nossas vidas. Talvez você esteja agora falando: Deus, mas como eu vou sair dessa situação? Eu já não tenho quase nada, eu já perdi quase tudo, já não tenho mais esperança, já está na última instância, eu não sei mais como fazer. Mas eu quero te dizer que o Deus que eu conheço, Ele opera nas mínimas coisas também. E aquela mulher, ela só tinha o quê? Uma vasilha de azeite em sua casa, com pouco azeite em sua casa. E o que ela fez? Ela escutou daquele homem algo, que ela fizesse o quê? Que ela buscasse vasilhas. Você imagina essa situação? Você está na tua casa, uma necessidade, aí você vai atrás do profeta, ele vai falar assim: o que você tem em casa? Você vai dizer: tem um pouco de azeite. E aquele homem vai falar: então busque vasilhas em todos os lugares e encha aquilo. Você vai falar: esse cara é maluco. Eu tenho isso aqui de azeite, ele quer que eu encha 20 barris de azeite? Não tem como, na matemática não bate. Mas aí nós estamos falando da matemática do homem, não é da matemática de Deus. A matemática de Deus, ela enche vários tonéis de azeite. A matemática de Deus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Deus está falando: na tua vida, mesmo que seja um pouquinho, eu posso transformar esse pouco em muito. Basta que você creia que eu sou o Deus para fazer na tua vida. O terceiro ponto que você precisa entender, e esse é um ponto muito importante, é que Deus, Ele pode usar pessoas para nos abençoar. Deus, Ele usa pessoas para nos abençoar. Tem muita gente deixando de ser abençoada porque tem se negado a receber ajuda de pessoas que foram enviadas por Deus, porque ficam aguardando o céu se abrir, o anjo descer com a promessa da mão. E Deus está batendo todos os dias na porta daquela pessoa com alguém que Ele enviou para mandar aquilo que ela está pedindo. Mas as pessoas não têm tido sabedoria para entender que Deus também trabalha com pessoas para fazer os milagres deles em nossas vidas. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilha a todos os seus vizinhos. A Bíblia está sendo clara, aquela mulher tinha uma ação a ser feita. Para que ela pudesse sair da crise, para que Deus operasse o milagre, ela precisava pedir vasilha aos seus vizinhos. Ela precisava recolher o máximo que ela pudesse de vasilha de seus vizinhos, para que Deus pudesse então operar o milagre e começar a encher aquelas vasilhas com azeite.
E eu fico me perguntando, imagina se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos. Será que aqueles vizinhos iam querer ajudá-la? Será que eles iam querer emprestar um vasilhame para ela? Olha o que Paulo nos diz lá em Romanos 12:18. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Relacionamentos são importantes. Relacionamentos são muito importantes em nossas vidas. O homem, ele foi feito para se relacionar. Tanto que quando Adão estava sozinho, o que Deus viu? Viu que ele se sentia só. E Deus fez o quê? Uma mulher para que ele tivesse o quê? Um relacionamento. Eu acho que a comunicação dele ali com o cachorro não estava tendo resposta, falando que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas acho que ele estava falando e ele só latia de volta e não entendia. Aí Deus... Esse homem precisa de uma companheira. O homem precisa se relacionar com pessoas. No meio do business que a gente fala, o networking é muito importante. Já viu falar aquele velho ditado que às vezes você está procurando um emprego e fala assim, não, se não tiver o QI, não adianta. Já ouviu falar? Já ouviram falar do QI? Do que indica, né? Mas o que indica é o quê? Nada mais é do que um relacionamento que foi construído em algum momento da tua vida. Um relacionamento que você foi alimentando e em um momento você precisou daquele relacionamento e ele agora está ali para te ajudar. Jesus está falando, eu tenho colocado pessoas perto de você, eu tenho colocado pessoas ao seu lado, pessoas que eu tenho trazido para te ajudar. Mantenha um relacionamento com essas pessoas. Mas é lógico que nós precisamos ver que existem relacionamentos que o inimigo também tenta colocar em nossas vidas. Então nós precisamos ser sábios, como a palavra diz lá em Tiago, que eu li no começo do culto, para saber discernir quais são os enviados de Deus e quais estão sendo enviados pelo inimigo para tentar nos afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas. O inimigo nada mais quer do que copiar a Deus. Por que ele caiu? Porque ele queria ser igual a Deus. Então ele vai tentar muitas das vezes usar a mesma estratégia de Deus. Se Deus manda pessoas para te abençoar, ele vai colocar outro ali também para te amaldiçoar. Então você precisa discernir esses tipos de pessoas na sua vida. Mas aquelas que você entende que são de Deus na tua vida, mantenha um relacionamento saudável com elas, mantenha um relacionamento íntegro com elas. Não perca o seu relacionamento com essas pessoas, porque pode ser que um dia Deus use aquela pessoa para enviar a promessa que você tem esperado há tanto tempo. Às vezes nós teremos que depender de outras pessoas. E aí entra uma palavra forte na nossa vida que se chama orgulho. Tem muitas pessoas que têm orgulho muito grande e não querem aceitar a ajuda do próximo. Elas acham que elas mesmas podem resolver. Talvez a sua crise, talvez o momento de crise na sua vida seja Deus falando para você, você precisa aprender a depender um pouco mais, não só de mim, mas também das pessoas que eu tenho colocado ao seu lado, para quebrar o teu orgulho que está te impedindo de se chegar mais perto de mim. O orgulho, muitas das vezes, está em pessoas soberbas também. E o que a palavra de Deus nos diz que, lá em Provérbios, que a soberba precede o quê? A ruína. O soberbo, o orgulhoso, aquele que acha que não precisa de ninguém ou que é melhor do que todos, que pode resolver todos sozinho. Próprio Deus já disse lá, ele não se agrada desses, mas ele se agrada do humilde. Deus está dizendo para você nessa noite, querido, eu tenho levantado pessoas próximas a você. Eu tenho colocado pessoas minhas, pessoas de Deus próximo a você, para te abençoar. E existem pessoas que estão fechando as portas para esses relacionamentos. Existem pessoas fechando portas para relacionamentos enviados por Deus. E aí, quando o milagre não acontece, não estão entendendo por quê. Porque muitas das vezes Deus já mandou através daquela pessoa, mas você está fechando a porta do relacionamento que Deus colocou na tua vida. Vocês estão me entendendo? Amém? Vocês estão quietinhos? Aqui é
gente acredita que Deus opera. Então, se você sentir a presença de Deus aí, meu irmão, fica à vontade. O quarto ponto que eu quero que você entenda é que a fonte do milagre, ela é inesgotável. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou de correr. Querido, a palavra de Deus não diz que acabou o azeite. Ali a palavra de Deus diz que cessou de correr o azeite porque não tinha mais o quê? Não tinha mais vasilha. Se ela tivesse mais 200 vasilhas, o azeite continuaria caindo até que todas as outras 200 vasilhas fossem cheias. O milagre de Deus, ele é insensável, inesgotável em nossas vidas. O milagre de Deus, ele é inesgotável na tua vida. O que está cessando a tua vida, o teu milagre é você mesmo. É você que tem cessado as vasilhas da tua vida, por isso o milagre não tem continuado. A partir do momento que você tenta tomar o controle da tua vida, você está dizendo para Deus: Deus, eu não preciso mais do azeite, não tenho mais vasilhas. Então Deus cessa, Ele não para, Ele não acaba com isso, Ele cessa o azeite, porque você está dizendo: eu quero tomar controle. Deus está dizendo para você, no meio da crise, você tem que confiar nele e continuar a dar a ele o controle da tua vida, para que o azeite que ele tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, esse azeite não se esgote nunca. Vocês são vasos, e vasos precisam ser cheios do óleo do Espírito. Vasos precisam ser cheios da presença de Deus. Enquanto você estiver sendo vaso e deixando ser cheio da presença de Deus, uma presença que é inesgotável, os milagres de Deus não vão parar de acontecer na tua vida. Quantos milagres eu já vi Deus fazer na minha vida, e eu continuo vendo Deus fazer milagres na minha vida. Quantos milagres, pastor André, Deus tem feito na tua vida e Ele continua fazendo. Amém. Enquanto nós nos colocarmos como vaso e nos deixarmos ser cheios do Espírito de Deus, cheios da presença dEle, o milagre de Deus não vai se esgotar nas nossas vidas. A crise pode se levantar, ela vai possivelmente se levantar na tua vida, a dificuldade pode aparecer, o inimigo pode tentar te derrubar, mas se você continuar a ser um vaso que é cheio da presença de Deus, pode se levantar o inimigo, pode se levantar a dificuldade, pode se levantar o que for, querido, porque nada irá te atingir. Ainda que a crise bata na tua vida, Deus vai te dar a estratégia para sair dela vitorioso. A fonte do milagre é inesgotável. A fonte do milagre é inesgotável. E o quinto ponto, já para encerrar, e eu quero orar por vocês, porque eu sinto que Deus vai fazer algo tremendo nesta noite. Eu sinto que Deus vai fazer algo tremendo. Eu sei que Deus tem barreiras para serem quebradas aqui. Eu sei que Deus tem milagres para acontecer nesta noite. Eu sei que Deus tem prodígios para começar a acontecer neste lugar. Mas nós precisamos entender que para um milagre existir em nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda viverão do que sobrar. Depois que todas as vasilhas já estavam cheias, aquela mulher, ela viu com os próprios olhos o milagre de Deus acontecendo na vida dela. Ela entrou na casa dela, ela fechou a porta da sua casa, e isso eu abro um parênteses. Às vezes Deus está querendo dizer para você, na tua crise, querido, fecha a porta da tua casa, porque é você e Deus que precisam gerenciar isso. Não é todo mundo que precisa saber da tua crise, a não ser aqueles que Deus enviar para te ajudar. Por isso a palavra de Deus, ela fala que ela foi, entrou em sua casa e fechou a porta. Ela não era para que todos vissem um milagre. Existem milagres que são somente para a tua vida.
Existem milagres de Deus que são exclusivamente para a tua vida. As pessoas não precisam saber deste milagre. Elas vão ver a consequência do milagre através do que Deus vai fazer na tua vida, mas elas não precisam ver o milagre acontecer. Mas aquela mulher, ela entendeu o milagre de Deus na vida dela. E ela viu o milagre com os seus olhos. Como eu queria ver, pastor Márcio, pegar aqui esse pequeno engradado e começar a derramar e nunca se cessar o azeite. Imagina isso, que poderoso. E você ia ficar olhando, mas tem um negócio, deve ter um motorzinho que joga de volta. Não é possível. Imagina ver este milagre com os próprios olhos. Ela viu isso, mas ali faltou algo. Faltou a parte dela. Mas aí ela foi ter com o homem. Ele disse o quê? Vai e vende. Deus não iria vender por ela aquele azeite. Deus deu para ela o recurso. Agora ela precisava saber utilizar o recurso dado por Deus na vida dela. Deus deu a ela o recurso. Deus deu a tua vida, querido, recurso. Talvez no trabalho que você esteja agora, Deus te capacitou para estar lá. Talvez você está pensando em um negócio e Deus te deu a capacidade para exercer esse negócio. Deus te deu o recurso, mas é você que precisa pegar esse recurso e aplicá-lo em alguma coisa. E aquela mulher entendeu que ela tinha o recurso, ela tinha o milagre nas mãos, mas ela precisava fazer a parte dela. Ela precisava aplicar o seu recurso de uma forma que resolveria o teu problema. E ela foi e fez o quê? Ela vendeu. Foi bater de porta em porta, foi nos mercadores, ela vendeu aquele azeite, pagou todas as suas dívidas, livrou teus filhos do cativeiro e ainda viveu do restante. A palavra de Deus não fala quanto tempo ela viveu, mas eu imagino que ela deveria ter uma meia-idade ali, deve ter vivido muitos anos ainda. Então o que sobrou foi muita coisa, querido. O que sobrou foi muita coisa.